E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja, esteja e permaneça sobre a sua vida. Amém? Assim seja sobre a sua vida. Vamos lá. Hoje eu vou direto ao ponto, né? Não vou fazer a minha introdução de costume, vou pegar a dica do meu amigo Adeli, direto ao ponto, não é verdade? Bom te ver aí, meu amigo. Deus abençoe. Bom também ver. É a mamãe do irmão Anderson, não é isso que está aí? Deus abençoe, tá? Abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, a toda a família, tá? A cada um de vocês, meu amigo Marcos está aí, César está aí, irmão César no final me procura, né? Para a gente tratar daquela questão do muro. Luquinhas também no final, não esquece não que eu quero fechar com você um assunto. E a irmã Paula Gama, depois dá uma cópia dessa folha aí. Se tiver impresso, manda, se tiver no computador, PDF, manda para o Luquinhas isso daí, tá bom? Aí, Luquinhas, você pega esse texto aí. Inclusive, eu identifiquei no texto, são vários versículos, praticamente, né? Eles montaram um versículo e ficou um texto, não é verdade? Muito interessante, bem interessante. Se alguém quiser, pede a ela, que é bem interessante você ter o resumo daquilo que Deus pensa, né? Eu fazia muito isso. Eu pegava chave, sabe? Ele dizendo que Ele quer o nosso bem, Ele dizendo quais são os planos dEle para mim. Então eu tomava posse. É um segredo, tá bom? Vamos lá então. Estamos na nossa série, né? Para aprender a reinar na terra. Aprender a reinar não significa necessariamente você estar acima das pessoas, ou não é sobre as pessoas, não, é sobre nós. Então é reinar na sua vida pessoal, é você decidir o que você quer para você e todo o favor de Deus sobre a tua vida. E aí, óbvio, eu quero que Deus te abençoe tanto para você transbordar para outras pessoas. Mas nunca pense no coletivo quando se trata de Deus. Deus é pessoal. Então, pense para você, Deus, eu preciso nessa área sobre ti, eu preciso disso. Eu preciso na minha área sentimental, na minha área emocional, na minha área psicológica, na minha área profissional, na minha área ministerial, minha área como espiritual, né, como servo. Então pense sempre em querer reinar em cada uma dessas áreas. A hora que você conseguir reinar em cada uma dessas áreas, e quando o senhor falar reinar, não entenda como algo soberano sobre as pessoas, mas reinar é você tomar a rédea daquela área. Entendeu? Se é área sentimental, você pedir a Deus para te dar sabedoria e graça, se você não tem um relacionamento, para que você estabeleça. Para se relacionar comigo, tem que ser desse jeito aqui. Quando eu digo isso, não é você, eu sou assim e tem que me aceitar assim. Não. É tipo assim, se eu não bebo e eu não fumo, eu não vou me relacionar com alguém que beba e fume. Se eu tenho já entendi que o melhor caminho a melhor forma de se aproximar de Deus, de ter minha vida espiritual tal, é o cristianismo. Eu não quero outra religião. Eu decidi, é questão pessoal. Eu não quero ninguém que tenha uma outra religião. Deu para entender? Quando eu digo outra religião, estou falando de pessoas que mexem com coisas negativas, tá? Existem pessoas, por exemplo, na católica, pessoas maravilhosas, melhor do que muito crente. Mas tem religiões que mexem com outras coisas muito terríveis. Então, se eu não gosto de mexer com essas coisas, eu não quero isso. Inclusive, quando eu conheci a pastora era católica. Quando eu digo católica, aquela católica mesmo ali de vai lá e tal. Então, ao longo do tempo, eu fui apresentando para ela uma proposta diferente da católica, que era, né, a igreja, não vou chamar de igreja evangélica, que eu não gosto disso não, mas assim, um pouco mais profundo, o relacionamento com Deus um pouco mais profundo, porque na católica, a católica ela é uma grande responsável em catequizar, né, a sociedade. Ela foi uma das principais a apresentar Deus e Jesus para as pessoas. Porém, chega um momento que é limitado. Os sacerdotes, os padres, eles detêm bastante conhecimento. Eles são top de conhecimento, pelo menos a maioria. Eles têm um grande conhecimento de Bíblia, até porque eles passaram. Você vê muitos pastores que não fizeram seminário, é comum. Mas um padre não se torna padre sem passar pelo seminário deles lá. Então, eles geralmente têm muito conhecimento. Porém, pelo modelo da missa, do culto deles ser formal, ele se torna obrigado, de certa forma, no bom sentido, a ter que passar aquele conhecimento. Tanto é que há muitos anos atrás, muitos anos atrás, em um século XVIII, mais ou menos, a missa era feita em latim, virado de costas para o povo.
Ok? Aí, com o tempo, o povo foi reclamando, né? Pô, a gente não está entendendo nada. Espírito Santo. Aí o povo, amém. Pô, peraí, queremos mais. Aí que os padres viraram e começaram ali a falar um pouco mais. Aí depois veio o ecumenismo, os padres igual o pastor, né? Pregando e tal, tal. Então foi melhorando a coisa. Porém, existe uma liturgia da qual o padre não pode sair. Ele tem que falar lá, porque Maria, tal, 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 porque fulano de tal, amém, amém. Aí o pessoal repete, beleza. Eu só apresentei para a pastora, na época, para minha namorada, no caso, de que a gente poderia buscar um pouco mais, ter um acesso maior. E eu, durante a minha vida, nesses 18 anos trabalhando, 18 anos atrás, né, trabalhando com pessoas que vinham direto do mundo, 99% das pessoas vinham da católica, assim, ou vinham da católica, ou passaram pela católica, ou já foram católicos. E todos eles, 99%, tinha a mesma queixa. Chegou um momento que eu tinha muitas dúvidas, muitos questionamentos, e eu não encontrei ali. Às vezes eu ia ao padre e o padre me dava uma resposta dentro dos padrão, dentro dos dogmas católicos. E aí eu sentia a necessidade de algo mais. E aí, no caso do cristianismo, nesse lado, a gente é estimulado o tempo todo em buscar o nosso conhecimento. Eu, como pastor, eu não posso ser o detentor de todo o conhecimento espiritual, na área espiritual, na área de vida, na terra. Eu tenho que passar para vocês para que vocês também saibam fazer a receita. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Entenderam? Então, o que eu quero que vocês entendam? Independente de religião, independente de qualquer coisa, eu entendi que buscando a Deus diretamente, buscando o conhecimento da palavra dele, eu conseguiria organizar as áreas da minha vida. Porque se eu estava com uma questão sentimental, eu queria resolver minha vida sentimental. Para quem não tem ninguém, você estabelece o que você quer que venha para a sua vida. Eu vou voltar ao exemplo que eu estava dando. Quem já tem alguém tem que pedir a Deus para ensinar como é que você faz na sua área sentimental. Porque pode ser que você tenha alguém, mas sentimentalmente você não está bem. Então, o que é reinar? É você parar naquela área. Eu estou dando o exemplo da área sentimental porque é comum de todo mundo, tá? Quem está sozinho precisa ver a área sentimental e quem está casado tem que ver a área sentimental. Porque uma coisa é você estar casado. Você pode estar... A área conjugal está resolvida. Para quem casou, está resolvida. Ah, eu já casei. Mas tem área sentimental. Então, são duas áreas diferentes. A área conjugal é você ter um marido ou uma mulher. A área sentimental é como você está vivendo. Então, como é que se reina? É você parar e falar, agora eu quero dar um foco na minha área sentimental. Aí eu fiz isso. Eu busquei esse conhecimento, Deus me deu esse conhecimento. Aí eu fui lá e falei, Deus, eu quero resolver minha vida sentimental. Eu não aceito. Como é que reina? Você toma o controle. Eu não aceito mais relacionamento informal na minha vida. Até pela minha beleza, eu tive que fazer essa oração. Entendeu? A beleza era tanta que chovia. Estou brincando, mas no mundo, quando você está no mundo, aparece de tudo, irmão. Mas aí eu falei, Deus, eu não aceito mais que o diabo venha colocar na minha vida. Eu não aceito mais que o sistema, a sociedade, os colegas venham botar pilha para eu namorar uma menina que eu não quero. Ou que ela venha me namorar e eu não quero aquele tipo de menina. Quem está entendendo, diga amém. Área sentimental. Aí eu falei, Deus, a partir de agora, eu não aceito mais qualquer coisa na minha vida. A partir de agora, eu quero resolver isso. Resolve essa área para mim. Aí eu coloquei para Deus. Eu não impus, eu não obriguei. Eu só coloquei o que estava no meu coração, que é o sonho que Ele já colocou. Eu não quero só ter uma namorada para curtir, para sair, para dizer para os garotos da rua que eu tenho uma namorada. E nem para ir para a festa, pousar com o namoradinho do lado, que isso aí é fácil. Eu quero ter uma família. Eu quero namorar, noivar e casar. E o meu sonho, Deus, é que essa moça, ela me ajude a realizar isso e que ela queira crescer, porque também tu vem com a pessoa te puxando para trás, não é o ideal. Aí eu fui estabelecer, reinar é isso, é você tomar posse daquela área e fazer oração específica. Se eu sou você, eu gravo isso. Fazer orações específicas para cada área da minha vida, resolvendo aquela área. Assim como eu estou dando o exemplo da área sentimental, você vai colocar na área profissional, como eu coloquei.
Você vai colocar na área... as 12 áreas, irmão, me ajuda e me lembra. Eu nunca gravo as 12. Social, emocional. Eu fui fiz um atendimento essa semana, a pessoa falou, pastor, como eu faço para ter controle emocional? Eu contei minha história para ela do cara descontrolado emocionalmente que eu era. E aí eu falei para Deus, Deus, a minha área emocional, vamos sentar aqui. Eu não aguento mais essa instabilidade. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou em depressão. Hoje eu estou espiritualmente bem, amanhã eu estou fraco. Hoje eu quero morar na igreja. Eu tinha vontade de morar na igreja. Um dia eu queria a distância da igreja. Um dia eu estava amando as pessoas. No outro dia eu estava odiando as pessoas. Um dia eu estava super dócil. Outro dia eu estava macaca. Aí eu falei, Deus, eu quero ter um controle emocional. Vê essa área da minha vida aqui. E aí eu fui reinando. Quando eu digo reinar é isso, tá? Reinar não é você pegar para os outros, é para a tua área. Quem está entendendo, diga amém. E aí, assim, eu fui me posicionando e pedindo a Deus. E aí, a prova, porque aquilo que eu falo, tudo que eu ensino aqui, eu não li em Gibi da Mônica, inclusive eu li muito Gibi da Mônica, né? Aprendi a ler direitinho no Gibi da Mônica, mas eu não tenho uma lição que eu lembre da Mônica para te ensinar. Mas a Bíblia me ensinou o conhecimento que eu busquei, como vocês estão buscando. Cansei de sentar aí em culto de quarta-feira com a doutora Edmeia Williams. Aconselho que você beba, você principalmente que é mulher, até homens, beba da fonte dessa mulher. Está na internet hoje em dia. Edmeia Williams. E eu bebia da fonte dela. Ou seja, então... O que eu estou te ensinando nessa série é você reinar na terra, é isso. Eu reinei sobre a minha vida sentimental quando eu me posicionei, fiz a oração específica e falei, não aceito mais isso na minha vida. Porque o diabo, ele é príncipe das trevas. Ele é o senhor da guerra. Ele é uma autoridade no mundo espiritual. Ele tem um reinado debaixo dele. Ele quer competir com Deus. O reino da luz, reino das trevas. Por isso que ele falou, Jesus, se prostrado me adorares. Ele tinha um sonho de Jesus se deitar na frente dele prostrado, adorá-lo. Ele tem essa coisa de querer subjugar as pessoas, que ele reinar na vida da pessoa. Ele queria reinar sobre Jesus. Se você não vigiar e entender o que eu estou te falando, ele suavemente ele vai reinar sobre a tua vida. Mas eu sou crente, tudo bem, você pode ser crente, mas ele reina na sua vida sentimental, ele reina na sua vida psicológica, na sua vida profissional. Não levante a mão, mas se eu perguntar aqui, você conhece um crente que na igreja é uma coisa, mas no trabalho é outra? Você conhece um crente que aqui é uma coisa e em casa é outra? Entendeu? E quando eu digo ser outra, gente, eu não estou falando de um erro, de uma situação, de uma... às vezes você é crente, você acorda com as macacas, aí você dá aquele piti. Não estou falando sobre isso, não. Eu estou falando daquela pessoa que parece outra pessoa, ok? Parece que tem duas personalidades. Não é aquela pessoa que comete um erro. É aquela pessoa que verdadeiramente... Por quê? O diabo ainda reina na vida dessa pessoa. Essa pessoa ainda fica presa a coisas do mundo. Hoje eu estava lembrando disso. Falei, meu Deus, eu amava o carnaval estava na minha veia, no meu sangue, mexia com o meu esqueleto. Hoje em dia... E o carnaval reinava sobre mim. Reinava mesmo, ao ponto de eu ficar preso a ele, me submeter a ele, fazer o que o carnaval propusesse para eu fazer. Hoje, ele não tem nenhum poder sobre mim. Hoje, o carnaval não mexe nada comigo. É isso que eu quero ensinar a cada um de vocês. E isso serve para o Lucas, que é o menor na plenária. Serve para a Maiara. Acertei, tem a Maísa e Maiara. Estou chegando lá. Meus irmãos, Deus está me provando nesse lugar. Nós temos aqui Maiara, Maísa, aí temos a Leia, que a gente chama de irmã Leia. Valdileia, Claudileia. Aí, ó, já enrolou meu cérebro. Aí agora está chegando Dálvia. Eu estou acostumado a minha vida toda, 48 anos, com Dálvia. Aí, como se não bastasse, nós temos a Vanusa e a Vanúzia.
Vocês têm noção do que é isso? Eu amo quando vem um Marcos. Aí depois eu fiquei 3 meses para gravar Edeli, que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Edeli, com Y ainda. Entendeu? Nem sei por que eu falei isso. O que eu estou falando? O que eu falei isso? O que eu estava falando? Vocês viajaram nos nomes, né? Perfeito. Aí, rapaz, o homem, ele é o melhor da raça. Quando ele é careca, aí ele reina. Ele é o topo da cadeia, entendeu? Ninguém lembrava. Quem lembrou? Um homem. Então, do menor ao médio ao mais antigo aqui, o mais maduro e a mais madura aqui, é uma regra áurea. A partir de agora, com esse conhecimento, decida. Quem decide é você, não é Satanás. É você que decide. Porque se você não decidir, ele decide, porque ele é marrento. Ele é tentador, ele vai tentar. Mas quando está decidida aquela área na minha vida, ele vai tentar. Mas aquela área está decidida. Eu não aceito tal comportamento, tal atitude, tal situação, eu não aceito. E eu vou reinar sobre isso. Não vou permitir que isso aconteça na minha vida. E aí você se posiciona, aí tem todo um processo que vocês estão aprendendo. Aí entra o conhecimento. Mas aí ele vem, ele tenta, que ele é tentador. Ele tentou, Jesus não vai me tentar? Só que já está estabelecido no meu coração, eu estou reinando naquela área. E aí eu digo, aqui não, Satanás. Eu te repreendo em nome de Jesus. E assim, briga em família, situações, nossa, meu Deus do céu, eu perdi ano resolvendo problema de família, situações e tal no meio, você entra para ajudar e quando você vê, você está envolvido e daqui a pouco não sei o que, e é isso e aquilo. E eu falei, não, peraí. Aí comecei a reinar. 20 anos sem ter problema de família. Reinando naquela situação. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. Aí você nasceu para isso. Só que o diabo faz tanta coisa que parece que você, sei lá. Eu vejo pessoas sem moral sobre a própria vida, sem decidir sobre a própria vida, e pessoas decidindo. Você não tem que estar onde você não quer estar. Você não tem que ouvir quem você não quer ouvir. Você não tem que ir para lugares que você não gostaria de ir. É hora de você se posicionar, mas não é com arrogância, nem com intrepidez, nem com isso, não. É com algo que vai te prejudicar. Se é bom, vá. Se é edificante, vá. Mas se não é bom, se eu sei que não será bom, por que eu vou? Vai me atrapalhar, aí eu vou pecar, porque aí eu vou ver o que eu não queria ver, porque eu já não queria ver. Eu já vou com energia já de, entendeu? Aí parece que atrai, sim ou não? Aí você vai ter problema para o ano inteiro. Reine sobre isso. Eu quero ir para a igreja, eu vou para a igreja. Eu quero buscar a Deus, eu vou buscar a Deus. Vai ter não sei o que de família, isso assim, 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 assim. Se eu puder ir, eu vou. Se eu não puder, eu não vou. Parece grosseiro isso. Mas se você não treinar isso, você vai viver em torno de todo mundo. Mas na hora que der o problema para você, dificilmente você vai encontrar pessoas que vão te ajudar naquela área. Quando você chega numa festa, numa situação, as pessoas vão te abraçar, vão te falsear, vão te abraçar de verdade, outros vão ser de mentira. Vai acontecer uma opção de coisa, né? Mas quando você tiver com um problema, aquelas pessoas que estavam lá, eu acho que talvez uma ou duas ou nenhuma vai poder te ajudar. Então é muito mais produtivo para o teu ano de 2025 você investir em você. Pastor, você está ensinando a gente a ser egoísta? Não. Amar ao próximo como a quem mesmo? Primeiro você tem que fortalecer suas bases. Sua vida sentimental não está boa. Se você, casal, vai ter um contato com uma família desestruturada, uma família que está brigando, uma família que o marido trata a mulher mal, a mulher trata mal o marido, não sei o quê, você vai sair dali, além de conturbado, perturbado, você ainda vai sair com a carga. Fortaleça seu casamento, seja forte, estabeleça suas bases. Aí você pode até ir lá, pode até fazer visita com toda... E, não deixar aquilo te influenciar, senão você ainda sai influenciado. É simples. Às vezes a pessoa não está bem. Um conselho para vocês de pastor, de líder espiritual. Ano que vem,
Limitem as portas das suas casas. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Fortaleça a base da sua família. Evite sair muito. Faça coisas mais dentro de casa. Tiver que sair, ter uma viagem, não há problema. Mas tenta fortalecer a base. É isso que Deus está mandando você fazer. Fortaleça as suas bases. Depois de 1 ano fortalecendo a base, irmão, pode passar o dia inteiro fora de casa. Enche a tua casa de gente. Não é o ideal. Mas enche a casa se quiser. Mas que nada disso te influencie. Ou te engane. Casa cheia, viagem, maqueia as coisas. Agora, quando eu paro e vejo a minha vida, eu começo a falar, epa, aqui eu não estou legal, eu preciso fortalecer essa base aqui, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Chamo todo mundo para conversa e tal. E nisso, quem lembra Larissa Manoela? Quem conhece Larissa Manoela, levanta a mão. Deu uma treta dela com a mãe, com o pai, não foi? Deu um fantástico, uma coisa horrível, rede nacional. Eles viajaram para um lugar, tirando fotinha, rindo, já estava 6 meses de briga, de desentendimento, para chegar no nível dela parar no Fantástico, para expor a situação dela, não foi no outro dia que ela decidiu isso. A coisa já estava muito terrível. Mas eles viajaram, tiraram fotos juntas, gravaram vídeos, a mãe beijando a filha. Sabe o que é isso? Não trata a base, não fortalece a base e vive numa irrealidade. Não façam isso, reinem sobre isso. Desejem viver uma verdade. Já é difícil, mas pelo menos quando você faz isso, você tem uma postura de liderança. Nós aprendemos na semana passada sobre o leão. O leão lidera. Eu preciso ver essa situação na minha casa. Ninguém entra, ninguém sai enquanto não resolver essa situação. Vamos sentar e vamos resolver isso aqui. Senão a visita chega, você tem que, tudo bem? Oi, fulano. Aí senta o casalzinho, dá a mão. Está todo mundo ali, aquilo maqueia. Aí quando todo mundo sai, não. Vamos sentar, vamos conversar sobre isso, vamos ajeitar. É a nossa família, a nossa base, é a nossa história. Filho assim, filha assim, esposa, esposo. Aí sim, alguém chega lá, vai ver uma verdade. A gente vai estar pronto para ajudar outras pessoas. Isso é reinar sobre as áreas da vida. Quem está entendendo, diga amém. Manu. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz. Perdão. O senhor estava falando que, às vezes, pessoas nos querem em lugares onde não queremos estar, enfim. Em relação a isso, também tem situações que, às vezes, a gente quer pensar demais no que os outros vão pensar e a gente prefere fazer a vontade do outro e não pensamos em nós mesmos, né? Em fazer o que vai ser melhor para a gente e a gente acaba pensando no que vai ser melhor para o outro e não para a gente. Então, isso é uma característica de quem ainda não reina. E é normal, tá? Todos nós temos essa preocupação e é salutar que você se preocupe. Realmente, você tem que se preocupar com a imagem que você está passando, com a postura. É normal, é natural e é bom que você se preocupe, entre aspas, com a imagem, com a postura, com a forma como você está se relacionando na família, no social, na empresa. Ponto. Agora, por isso é bom você reinar na base, porque aí você não precisa se preocupar tanto com isso. Tipo, se eu não for num evento da minha família ou de qualquer outro lugar, antes eu ia ficar preocupado, meu Deus, eles vão pensar que isso e aquilo. Não. Eu estou tendo uma postura, eu tenho uma postura, quem me conhece sabe da minha postura. Se eu não for e a pessoa quiser cortar relação comigo ou achar que eu sou a pior pessoa do mundo, não é um problema meu, é um problema dela. Porque eu estou fazendo certo. Agora, é ruim quando a pessoa não tem postura de leão, quando a pessoa não está reinando nas áreas e quer meter uma bronca. Né? Não vou não, por causa disso, que todo mundo lá não vale nada. Não, eu só não gostaria, eu não posso ir, eu não quero ir, ou para mim não vai dar, ou eu vou ter um compromisso. Pronto. É diferente, você está assumindo uma postura, então você não tem que se preocupar se a pessoa vai ficar chateada ou não. É uma questão sua. Até porque quem reina gosta que certas coisas aconteçam. Porque já não vai dar trabalho, vai determinar logo ali. Se você me chama para o teu aniversário, nós temos um relacionamento, eu sou bom contigo, eu tenho uma postura com vocês. Aí eu não posso ir no seu aniversário e você vira a cara para mim, está com raiva de mim, para mim foi excelente que isso acontecesse agora. Porque eu não vou ter problema com você no futuro. Porque eu ficar preso a você, baixando a cabeça para você, no dia que eu disser um não para você, você vai virar a cara para mim e ignorar quem eu sou para você? Para um rei, para um leão,
isso não funciona. Então, a gente tem que se preocupar, tem que valorizar, sim, a opinião das pessoas, não é deixar ninguém, eu não vou porque ninguém presta. Não é isso que eu estou ensinando. É um posicionamento pessoal. Tem lugares que eu não gosto de ir, tem ambientes. Por exemplo, eu não gosto, e principalmente como pastor, eu tenho que assumir essa postura. Às vezes você vai em umas festas, eu estrago a festa da pessoa. Eu estrago. Por quê? A minha presença lá, o pessoal fica tudo assim, ó. Às vezes quer rolar um pagodinho lá, sei lá, né? Que sempre tem um parente que joga um pagode lá. Uma bebidinha e tá eu lá. Eu fui num casamento, não teve jeito. Eu fui fazer o casamento como pastor, mas a família da noiva e do noivo tinha gente do balacobaco, né? E eu senti, e eu perdi o caviar. Eu estava de olho no menu que ia ter, e aí eu sentei na mesa, eu percebi a energia que o pessoal estava tudo travado, todo mundo olhava e tal, ficava meio assim. Eu senti a atmosfera, aí eu lembrei da experiência. Eu falei, não, já sei. Aí fui lá, falei com a pastora, falei, me despedi dos noivos. Quando eu embiquei para o portão, largaram lá. Poeira! Poeira! Aí eu falei, tá liberado, vou embora. Para que, entendeu? Então, ali eu fui obrigado a estar. Mas se tem uma festa da minha família que eu sei que vai rolar bebida, eu não vou. Porque eu não quero estragar a festa de ninguém e também não quero ser estragado por ninguém. Se a pessoa não gostar disso de mim, aí é uma questão dela, não é minha. Eu estou preservando a minha postura nas áreas, ok? Mas aí é claro, não precisa você falar para a pessoa, eu não vou porque tem bebida. Não precisa falar. Você fala só que você não precisa, não vai estar, vai ter um compromisso. Ou, de fato, você vai ter. Se não tiver, falar, não estou bem para ir, dessa vez não, deixa para uma próxima e tal. E a próxima você vai analisar se vai ou não, entendeu? Mas tem que chegar no nível para chegar aí nesse ponto. Quem pediu a palavra, ali, por favor. Vamos lá? Isso, foi. Boa noite, igreja. Boa noite, paz. O senhor acabou fechando o que eu ia falar, corroborando com o que a Manu falou. O senhor tinha iniciado esse papo falando que muitas vezes a gente vai para uma festa dessa e tal, e a gente fala para a pessoa que não pode ir, mas muitas vezes não é porque nós não podemos, nós não queremos, e às vezes não falamos isso. E eu acho que é importante, você não poder, tudo bem, você vai ter uma desculpa, mas não arrumar uma desculpa quando você não quer, simplesmente falar, eu não quero, e é fundamental que as pessoas respeitam o seu querer. Quando você reina, como você falou, eu não quero. Entendeu? Aí, claro que eu aconselho que você deixa para fazer isso quando estiver reinando verdadeiramente. Senão, se você vai ter um problema e você não vai se garantir nesse problema, vai ter uma briga. Não. Aí, se a pessoa falar, você vai ter que reinar o suficiente para dizer para ela, não, olha só, eu não vou, estou te explicando com carinho por causa disso e disso e disso. Mas está tudo bem, vocês podem fazer o que vocês quiserem e tal, mas eu, nesse momento, não gostaria de estar lá por conta disso, disso e disso. Acabou. Entendeu? E aí, gente, aí você tem que reinar muito, que é a dificuldade das pessoas. Para se a pessoa ficar chateada, você falar, tá tudo bem. Você falar, tá tudo bem. Você não pode ficar com raiva da pessoa. Deixa ela seguir a vida dela. Isso é uma prova de que ela não está preocupada com você, ela quer que você figure. Entendeu? Família tem muito disso. Tem que tomar cuidado, só que é aquilo, tá, gente? Eu estou aqui, eu não estou ensinando para você fazer isso. Eu estou te mostrando um modelo usável, utilizável. Aí é com você. Mas cada um tem uma realidade familiar. Se você é casado, esse comportamento tem que estar alinhado com a esposa ou com o esposo. Não adianta eu falar para a pastora, eu não quero estar na tua família, que é tudo treteiro. Eu vou comprar um problemão. Eu tenho que ter sabedoria, reinar na minha relação com a minha esposa ou vice-versa, fazer os nossos acordos. Eu e a pastora, nós já brigamos por causa de família. É por causa dela, que a minha é perfeita. A minha família, meus irmãos, eles sério, se eles entrarem aqui, isso aqui vai iluminar, porque parecem anjos. As aureolas dele, assim, tudo perfeita. Aí não vai ter nem espaço para a minha família aqui, porque as asas de anjos deles são muito grandes. A família da pastora que é treteira demais. Porém, a gente brigava por causa da minha mãe, por causa do meu pai. Eu tenho 3 irmãs. Mano. Pensa uma mulher entrando na família com 3 irmãs. A minha família tem 3, e a Paula entrou. Elas olharam assim, essa menina não sabe nada. Tudo que a Paula fazia, elas criticavam. Tudo. Ela não sabe cozinhar. A Paula, tadinha, elas engoliram. Aí a minha mãe, tá vendo? Menina nova não sabe fazer nada. Entendeu? Tadinha, ela sofreu no iniciozinho, logo no início. Minhas irmãs tudo leonzona, né? Minha filha, a bichinha, foi reinando aqui, reinando ali, reinando aqui. Rapidinho foi reinando, tal. Definimos.
sobre minhas irmãs, sobre minha família, sobre minha mãe, sobre meu pai. Ela falou, Ney, eu ia lá visitar minha mãe, ela ia quando ela quisia, é ótimo. Maiara se tremeu toda ali, né, irmã? Irmã estudando para concurso e o professor, pastor, falando quisia. É porque eu inventei essa palavra aqui. Tá? É o cérebro, a mentalidade antiga me traindo aqui. Reativo. Então, ela falava, pode ir, mas eu não estou legal para ir hoje. Você não quer ver minha mãe? Você não ama minha mãe? Não, tá tudo bem, tá certo. Até porque eu sabia que se ela fosse minha mãe, ia jogar uma. A minha mãe, a de vocês são perfeitas, mas a minha mãe fazia uma coisa chamada farpa. Você não sabe o que é farpa? Jogar uma farpa. Jogava uma farpinha assim, né? Ela arrumava, minha mãe era tremenda nesse ponto. Ela achava, irmão. Ela achava para dar uma na Paulinha. E a Paulinha, entendeu? Como era minha mãe, tinha que ficar, ó, quietinha, entendeu? Então nós definimos isso. Minha sogra, até hoje. Ela tem que ir na casa da minha sogra, eu vou, levo. Quando eu estou com a energia lá em cima, eu entro. A gente brinca e tal. Quando a energia está lá embaixo, eu deixo ela na porta. Ó, qual hora que eu venho buscar? Tá tudo bem. Quando a velha aparece na porta, ô, minha sogra, tudo bem? Normal, de boa. Ela, ô, meu filhão, me abraça. Com a faca na mão, assim, brincadeira. Relacionamento, graças a Deus. Por conta dessa postura, tá indo, 20 anos, meu filho, ó. 29, né, na verdade. Ou seja, o que eu estou te ensinando? Isso só é possível, é o acordo. A pastora não fica triste. Porque ela sabe que eu amo a mãe dela. Eu já falei. Quando der ruim para a véia, larga que é nossa. Deixa. Não precisa nem brigar na família, não. Traz a véia. Bota lá atrás. Estou brincando. Numa casinha que tem lá. Tem um cantinho lá. Eu falei para ela, o nome dela é Rosa. Rosa. Eu falei, vou fazer um quartinho rosa para a senhora. Enquanto ela não está indo, os cachorros estão usando lá. Entendeu? Depois... Isso é brincadeira. Sério mesmo. Eu vou tomar conta dela, eu e a pastora. Nós vamos tomar conta dela, vamos cuidar da véia, igual cuidamos do véia, até o fim. Porém, enquanto ela estiver viva, nossa relação está definida entre eu e a pastora e ela. Então não tem isso. E ela não dá trabalho para a gente, porque não tem essa questão de eu ficar... o filho está construindo lá uma casa para ela e ela não quer morar na casa. Tá tudo bem. Eu não vou me meter na treta, irmão. Vocês estão entendendo? Às vezes você se mete, e dá uma briga. A pastora já sabe, eu não me meto. Se eu puder dar um conselho, eu dei um conselho para a véia. Eu falei, véia, deixa Deus te honrar, velhinha. Deus está te honrando, sofreu. Conta a história para mim. Ela contou, eu sofri. Eu estava grávida da Paula, com a bacia na cabeça, vendendo legumes. Eu falei, então, teu filho está construindo uma casa para tu. Deus já te abençoou muito. Agora ele quer te honrar com a casa nova. Aí ela, é mesmo? Aí o filho já está feliz porque ela já está querendo. Você está entendendo? Agora eu vou falar, a senhora tem que ir para lá, porque o seu filho está fazendo para a senhora. A senhora é uma ingrata, sua véia. A Paula ia chorar, ela ia ficar triste. O coração da véia ia fechar, o meu aqui também ia fechar, o da pastora, e os filhos entrar na briga. Todo mundo briga com a véia, mas se eu for brigar, querem me pegar. Entendeu? Filho, vai lá, Deus está te honrando. Se ela falasse, não quero saber, amém. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre ti, porque o meu não, o dele sobre ti, e te dê a paz. E liberava a véia em paz. E aquele assunto para mim estaria resolvido. Eu não ia brigar com o filho dela, nem ela. Quem está entendendo, diga amém. Isso é reinar, é você se posicionar e não saber, eu quero saber de mim, eu tenho que botar a minha família debaixo de um teto. Entendeu? Vocês ficam espantados com o meu jeito, né? Relaxa, quem quer falar? Tá comigo. Oi, irmã Cristiane. A que bom paz, ouvir igreja. a sua voz, irmã. Amém. Vai, imposta a voz, vai. Então, a coisa mais difícil é a gente ter o domínio do não, né? De dizer o não. E a falta dessa governança sobre a nossa vida, de dizer o não na hora que é necessário, é o que mais nos prejudica. E quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente vê que o grande problema de todo mundo é não saber dizer o não.
Não saber colocar cada um no seu lugar. Então, há um tempo atrás, eu tinha esse problema de não saber dizer não, né? E eu venho tentando resolver isso a cada dia, tentando melhorar. Algumas coisas eu ainda digo sim, mas eu tenho tentado melhorar nisso. E quando a gente começa a dizer esse não, ele é libertador. Porque você começa a se sentir feliz, você começa a se sentir livre, e é transformador saber dizer o não. E aí, uma forma que hoje eu trato com as pessoas é falar, não, isso não faz mais sentido para mim. Né? Eu fui na festa de um familiar e, quando eu era garota, eu adorava um axé music, adorava um trio elétrico, eu era muito apaixonada por essas coisas. Né? E aí eu fui na festa de uma sobrinha e ela falou assim, eu vou botar uma banda que só vai tocar música da Bahia. Eu falei, caramba, que legal! Eu agora, crente. Poxa, Glória que legal! a Deus. Música da Bahia, vai ser só música da Bahia? Legal. Quando eu cheguei lá, nossa, mas eu me senti muito incomodada, muito incomodada. E aquele negócio não descia bem mais na garganta, sabe? Aí eu fui embora, falei para meus filhos assim, olha só, vamos combinar uma coisa? Nem me convida mais, não precisa me convidar. Porque, assim, eu me senti muito esquisita, muito mal, assim, não ficou legal. Aí, mas por quê, mãe? Eu falei assim, não faz mais sentido na minha vida isso. Então, só que, da mesma forma que vocês gostam de fazer esses negócios, vocês irem para essas coisas, e eu hoje respeito, se quer ir, vai, eu respeito, tudo bem. Da mesma forma, eu quero que vocês respeitem o meu posicionamento de que isso não faz mais sentido para mim. Então, nem insiste mais, nem me convida, não precisa nem me convidar. Um posicionamento naquela área em que antes você abria para ir ou para estar, e que aquilo depois... E é muito ruim você ir, fazer, e depois você sair se sentindo mal, porque você se sente que você está se anulando, você sente que você não está tendo moral para poder decidir, e no ano que vem a pessoa está lá de novo sendo submetida a isso. Exatamente. Então, o posicionamento é fundamental. Parece o certo hoje, parece o errado. Você se posicionar parece grosseria. Não. A maior grosseria é você se anular. É grosseria com você mesmo. Entendeu? Mas é claro, não aconselho ninguém sair daqui, mandar um zap no grupo da família, a partir de hoje eu não estou em festa nenhuma. Não façam isso. Você vai ter que primeiro fortalecer a base, pegar a autoridade e ir até o final dessa série, aprender a se posicionar para, com sabedoria, discernimento, vocês conduzir. Às vezes é um jogo, tá? Tem que fazer igual o Esther. E tenta, não deu de novo, vai devagar. Não é assim, não. A partir de agora eu não vou mais. Tal. No caso da irmã Cristiane é diferente, porque ela é mãe, é autoridade, já chegou logo e mandou logo. É igual lá em casa. Se eu for decidir algo sobre Paulo Gabriel e a Laura, eu não quero isso aqui, acabou. Agora eu não posso chegar lá na casa da minha sogra e fazer a mesma coisa. E outra coisa, o que eu estou ensinando para vocês aqui, você tem que ter discernimento que isso aqui não é para você usar com o teu chefe, porque é um princípio de autoridade. Ali a mãe se posicionou. Família, eu sou autoridade sobre a minha família. Nenhum dos meus parentes e parentela é autoridade sobre a minha família. Então eu posso decidir sobre eles. Agora, chefia, liderança, você vai ter que ter muita sabedoria, você vai ter que ter muita graça, muito discernimento para você se posicionar com cautela, com cuidado, para você também não sofrer dano, porque aí já é uma questão de hierarquia. Amém? Para também ninguém sair daqui e falar, agora eu vou me posicionar diante de todo mundo. E aí vai se posicionar até na palavra de Deus. Deus está falando uma coisa e falando, não, Deus, espera aí. Eu estou reinando agora, que o pastor Ney me ensinou. Aí Deus me pega e te pega. Então, por favor, tá bom? Vamos lá? Foi? Fechou? Ok? Obrigado, irmã Cristiane. Por isso a Bíblia compara Jesus com o leão, a autoridade. Nós, como seus filhos, leãozinhos, né? Precisamos assumir essa identidade e reinar na terra. Isso é reinar. O poder do não. Eu já dei um estudo sobre isso. O poder do não. O não é tão poderoso que quando você fala, não faça isso, o não trava. Não concordo numa reunião, você quebra a reunião na hora. Já imagina, então eu estou aqui agora e alguém levanta a mão. Aí eu dou a palavra, a pessoa fala assim, não concordo com o que o pastor está falando. O não, todo mundo vai fazer assim. O não, ele é poderoso. Entendeu? Nunca numa reunião diga a palavra não.
Figura bíblica, e nem numa, dependendo da tratativa lá de reunião, alguma coisa assim, dizer o não, quando alguém está falando, você quebra tudo que está ao teu redor. O não, ele tem um poder muito grande, para o bem e para o mal. A figura bíblica de um reinado, qual é? Deus, Espírito Santo e Jesus. É o reinado celestial, chamado de Trindade. No mundo, rei, rainha e príncipe. O reinado terreno, chama-se monarquia. Pode ver que é a figura de 3, né? Rei, rainha e os príncipes. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Lá começa um reinado, vem para a terra os reinados e na sua família tem a figura de um reinado. Marido, mulher e filhos. Pode ver que é a mesma coisa. Marido, mulher e filhos. Então, o marido tem que assumir a postura dele, a mulher tem que assumir a postura e os filhos ser como príncipes. Infelizmente, o diabo arrebentou essa figura. Tem mãe que sofre horrores com os filhos porque os filhos reinam sobre as mães. O filho reinar sobre a mãe é inadmissível. Não faz sentido. Encurta a vida deles na terra. A Bíblia diz isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Ah, mas meu pai e minha mãe... Honra. O que é honrar? É não tirar a honra deles serem seus pais. Ah, bateu de frente, brigou, discutiu. Isso ainda não é desonra, tá? Isso é desrespeito. Todo mundo já passou por essa fase. Bater de frente, brigar, se aborrecer, se chatear com pai e mãe. Não significa que você desonrou. Desonrar é você tirar deles a honra de serem seus pais. Aí, o diabo fez uma bagunça. Marido não respeita a mulher, mulher não respeita marido, os filhos não respeitam ninguém e aquela coisa toda. Então, qual é o certo? E isso é normal, tá, gente? Perdão, não é normal. Se tornou natural, mas não é normal. Lá em casa, há um tempo atrás, o Paulo Gabriel, na idade de 15, 16, 17 anos, aquela coisa de aumentar a voz, que a voz está ficando grossa, né? Aquela coisa toda, e aí quer alterar a voz, e não sei o quê. Já vai pelo caminho, entendeu? Aí o leão... Aqui, não. Nunca mais fale assim com a tua mãe. Se eu ouvir você falar, você vai ficar sem falar. Nunca mais. Ou seja, um leão que vai... Não é agressividade. Se eu bati no Paulo Gabriel quando eu era pequeno, eu nem lembro. Deve ter sido umas 2 vezes em cima da fralda. Em cima da fralda. Então não é sobre agressividade. É sobre posicionamento de leão. O que você falou? Eu entendi direito o que você falou. Ai, pastor, ele vai ficar traumatizado. Você está vendo algum maluco aqui? Meu filho está... eu estou maluco. Não. Existe uma diferença entre agressividade e autoridade. A voz de Deus é voz de trovão, de muitas águas. Filho, papai já falou para você parar de falar assim com a sua mãe. Ela fica triste. Uau! Aí o irmão vai reinar na minha casa. Meu irmão, até a Laurinha quer reinar. E ela reina para cima. Não falem entre nós. Laurinha reina sobre o Biel se deixar. A irmãzinha não, vai no argumento. Por quê? Ainda faz assim, ó. Por que você está pensando desta forma? O que te faz pensar assim? E ela vai para cima. Se ele errar, ela vai para cima. Para cima não para bater, tá? Mas com argumentação e eu não concordo. Se eu não botar a regra no negócio, e ele baixa a juba para ela se deixar. Se eu não botar a ordem, Laurinha, você tem que respeitar seu irmão. Senão ela para cima dele. Vocês estão entendendo? Se o pai não deixar, quando vê ela está assim, ou ele também, e ele é assim também, né?
Você já viu a pata do leão? Já chegaram a ver leão de perto? A pata do leão é desse tamanho. Ele bate na presa assim, ó. Aí quando o Biel também urra para cima dela, aí ela, papai, 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 entendeu? Aí eu falo, meu filho, não pode falar assim com sua irmã. Você tem que zelar e cuidar dela. Ah, mas ela está errada, errando. Ensine a ela como é que tem que fazer. Vocês estão entendendo? É treta, meu irmão. É 5 por semana. Tem mais gabinete em casa do que na igreja. Mas, na minha cabeça, por esse treinamento que eu aprendi, que eu estou ensinando a vocês, eu tenho que urrar. E quando eu digo urrar, não é gritar não, tá, gente? O meu rugido tem que ser maior. É uma mensagem. E o Paulo Gabriel está maior do que eu, né, irmão? Ele tem que entender que o meu rugido é maior do que o dele. A última palavra no sentido de ordem na casa. Ele pode... Às vezes ele está conversando com a mãe dele lá, os dois estão se entendendo lá, estão se... né? Eu deixo. Mas quando eu vejo que a mãe está explicando e ele não está querendo entender, porque ele não quer entender, porque ele está entendendo o que a irmã está querendo dizer, mas ele dá aquela de, né, tal. Aí eu falo, você está entendendo o que sua mãe está falando? Você quer entender ou você não quer entender? Não, pai, eu estou tentando entender. Eu falei, você é inteligente demais, já entendeu. Vamos falar sobre isso. Aí conduzo a conversa. Pastor, você deve ser muito chato. Não, eu sou tranquilo em casa, de boa mesmo, fico na minha, não me meto na vida de ninguém, nem da minha família eu me meto. Mas quando eu vejo algo que está saindo fora da linha, eu vou ali e falo, olha, aqui em casa não, que isso? 2 irmãos brigando o dia inteiro, se deixar, irmão, quero abrir meu coração para vocês. Se deixar é o dia todo. Briga por tudo. Meu irmão, um olha para o outro, implica com o outro do nada. A garota está vendo televisão quietinha. O Biel passa, eu não sei o que ele faz, mas ele irrita ela profundamente. E eu também não sei o que ela faz que deixa ele irado. Eu ainda não descobri, que eu ainda não peguei o pulo do gato. Eu ainda vou chegar no pulo do gato. Não tem... Na minha época era assim, minha mãe estava dando prensa na gente, os outros ficavam assim, ó, atrás. Mas lá só tem 2. Eu não sei qual é a treta. E quando eu vejo já, né, um correndo para lá, outro correndo para cá. Ou seja, eu estou brincando com isso, mas é só para você entender. E eu sou tranquilo, eu não fico, tem que ver. Em casa eu me desarmo, eu estou com a minha família. Mas a minha cabeça é de alguém que não vai permitir. Eu falo para eles, vocês são irmãos, você tem que cuidar um do outro. Você já deu água para sua irmã hoje? Você já ofereceu água para seu irmão hoje? Ajuda, cuida um, porque quando cair doente, toda a família sofre. Então um ajuda o outro. Entendeu? E isso é você que... Tem coisa que é inadmissível dentro da tua casa. Uma fala muito alta, um desrespeito. Filho desrespeitar pai e mãe, não quero nem entrar nesse assunto, que eu fico até coisa. Você recebeu o título de nobreza. Olha aqui, 1 Pedro, vamos ler juntos aqui, capítulo 2, versículo 9, no 3. 1, 2, só a parte branca. Junto, amarelo também? Só a branca. 1, 2, 3. Vocês, porém... são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar Olha que coisa linda. Vocês são geração eleita. Levanta a cabeça. Sacerdócio. Sabe o que é sacerdócio? É de uma família real. Vocês têm uma nobreza, postura. Quando eu atendo um jovem ou uma jovem que fala, como é que eu faço isso? A postura. Trata a sua postura, forma de falar, não fica de molecagem, não fica de brincadeirinha de criancinha. De acordo com a idade, você tem que amadurecer. Postura de homem. Vi um comportamento de um menino. Na minha época, eu vou falar aqui porque a maioria aqui é tudo já, e o mais novinho aqui é o cara mais top que tem aqui, que é inteligente para pegar o que eu estou falando. Na minha época, na idade do Heitor, na época não, tinha uns 11, 12 anos, né? Heitor já está um rapaz. Tinha uma brincadeira boba entre os meninos. Um passar a mão no outro e sair correndo. Irmão, uma brincadeirinha, né? E tinha uma outra brincadeira também. Na minha época, vocês não vão saber disso, só na minha época, tinha uma cueca
que era feita de saco de... Era batata ou cebola, sei lá que desgrama era aquela. Era uma cueca colorida. Tinha vermelho, vinha num potinho. O irmão Marco deve lembrar da tua época, irmão Marco. Vinha num potinho transparente, vinha umas 5, irmão. Era R$1. 5 por R$1. Então a galera da baixa renda só usava daquela. Aí um infeliz dos infernos resolveu inventar uma brincadeira. Qual era a brincadeira? Você estava assim de boa, eles vinham por trás e levantavam, arrancavam, porque o fundo da cueca era só uma linha. Tadinha, a mãe do irmão Anderson está assim, ó, misericórdia. Irmã, é coisa de garoto, de moleque. Quando eu vi aquilo, eu achei aquilo ridículo. Aquela brincadeira sem graça. Aí passa a mão, corre, não sei o quê. Eu falei, eu não quero ser assim, não quero agir assim. Então eu me posicionava. Não, eu não brigava e não brigava. Eu só simplesmente mantinha uma determinada postura que eles não tinham uma certa abertura para esse tipo. Não, nem não gosto dessa brincadeira. Eu podia ser um chato da época, mas isso me ajudou a ter postura de homem. A partir dos 16 anos eu já comecei a me posturar nesse sentido. E aí me deu muita facilidade para quando eu receber esse ensinamento, eu falei, é isso que eu quero. Amanhã eu vou botar em prática. Quem está entendendo, diga amém. E o que eu estou ensinando para você, eu estou usando exemplos para ser bem didático aqui, porque é culto de estudo, senão vocês dormem. Mas a ideia é que você entenda, pega a sua área. Eu me posicionei na minha área. Eu era zelador. Pastor, vai falar que é zelador de novo? Sim. Porque você pode, para você entender que a pessoa que está ali, todo mundo andava sujo, eu decidi ter uma postura de andar limpo. Os zeladores, era normal exalar um certo odor por conta do suor, o dia inteiro ali varrendo a poeirada e tal. Trocava o uniforme, tacava perfume, irmão. Posturado. Primeira oportunidade que surgiu dentro de uma sala, de um escritório com ar-condicionado, quem foi chamado? Tinham pessoas mais capazes do que eu. Mas a minha postura de limpeza, de comportamento, de vestimenta, meu uniforme andava sempre limpo. Quando sujava um, eu ia lá, tomava um banho, trocava e colocava os dois. Todos eles tinham um só uniforme. Eu fui o único que perdi mais um uniforme. Porque eu sou bom? Não. Porque eu aprendi isso aí. E isso que eu estou ensinando para vocês, a postura, a forma de falar. Todo mundo, a pastora, tu acha que eu conquistei essa mulher aí como, irmão? Com essa cara aqui, ó. Não foi. Os garotos tudo rodeando, irmão, mas tinha cada cara bonito, os garotos bonitos. Dava cada voo assim nela. E quando eles desciam para dar o voo, eu estava assim, ó. Ela só olhando para mim. Eles vinham, davam o voo e iam embora e ela olhando para mim. Sabe por quê? Oi? É o quê? Apavorada. Só que, sabe o que ela viu? Uma postura diferente. Os meninos falando besteira, fazendo gracinha, mexendo com menina, fazendo aquelas coisas que todo mundo faz. Puxando a cueca do outro, bermudão lá embaixo, que eu também usei, bermudão lá embaixo, aqui embaixo, sabe como é que é? Assim, a irmã nunca viu, não? A irmã é filha de rico, nunca morou numa favelinha, irmã? A irmã, lá na favelinha os garotos usavam a cueca, era a cueca aqui em cima nas costas e a calça lá embaixo, que lógico que isso tem, até hoje eu não sei, mas eu já usei. Não era nesse nível não, mas era só o bermudão, não botava lá embaixo não, mas o bermudão era lá embaixo. Quando ela olhou para mim, que me viu, com a bermuda cargo, que ninguém usava, dei todo o meu salário naquela bermuda, irmão Marcos. Todo trabalhava e comprava uma bermuda. Trabalhava, comprava uma camisa. Só usava roupa da Toulon. Não tinha beleza, eu tinha que investir no look. Poxa, meu irmão, desculpe, isso aí para mim era ultrapassado. Era um tal de... Eu usei o Reebok, aquele cano longo. Usei o Mizuno e Nike. Mas tinha um que era mostarda, de couro. É esse aí. Mas não é aquele Nauru imitação, não. Era o salário todo. Vocês estão entendendo? Tanto é que para ela me conquistar, ela me deu um Kenner. Aquele chinelinho Kenner, eu só usava Kenner. Hoje Kenner, não, mas na minha época um Kenner era a sua alma. A Maísa não sabe o que é isso.
Era um lançamento atrás do outro, irmão, mas eu só tinha um, entendeu? Era azul, verde, amarelo. Agora, do Headley, eu comprei foi muito. Ou seja, oi. Isso, fala no microfone, irmão, que a gente está terminando. Hoje eu tô que tô, irmão, só... Isso, Boa noite, igreja. Boa noite. Ela viu a postura do senhor e o respeito do senhor. Exato. Esse outro quietinho lá, esse que tem mais respeito. É isso aí. E o Quer respeito... dizer, só tinha bagunça, os outros tinham bagunça. O respeito, a forma... O caráter do os garotos senhor. tudo olhando para ela de uma forma. Eu não foquei nessa questão da beleza dela, não foquei na questão da vestimenta. Na verdade, eu nem queria. Eu nem estava... Eu achei muito bonita, eu achei muito legal, mas eu não estava pensando em namorar com ela. Eu estava em paz. Ela falou, todo mundo quer, esse não quer. É esse que eu quero. Graças a Deus. A postura vai te abençoar muito. Lucas, bota uma postura. Irmã Maísa, postura. Você já tem até uma postura, né? Continua na postura, irmã. Não, a menina está usando roupa tal, porque está na modinha. É o short, porque lançou há um tempo atrás o short da Anitta. Ai, pro inferno com esse short. Eu quero lá short de Anitta para atrair a unção negativa da Anitta para cima de mim. Que a Anitta, ela é regida pela pombagira. Você sabe disso, né? Espírito de sensualidade. Aí bota o short dela, vai receber a mesma carga espiritual. Ou seja, eu nunca quis seguir coisas que eu entendia que aquilo não fazia parte do meu estilo. Meti uma bronca estilo. Aí cheguei para pedir em namoro. O pai olhou para mim. Quero não. Não autorizo, não. Eu acho que ele olhou para mim mesmo. Eu também não tive sabedoria. Olha como é que eu fui. Bicicleta velha. Pedi para namorar a filha. Não rolou. Mas a mãe dela sabia da postura da minha família e da minha postura. Trabalhava, só que o pai dela, com toda a razão, falou, esse cara feio pra caramba. Começo já perdeu. Sem dinheiro. Não vou entregar, não. Mas a mãe falou, não, eu conheço. Aí ele, responsabilidade. Ele falou isso. A responsabilidade é sua. Aí ela falou assim, eu assumo a responsabilidade. Quando eu ouvi aqui, eu falei, eu vou ter que andar na linha aqui nesse lugar. Eu estava conversando com elas, ele ficava igual um leão assim, ó, ao redor, para saber o que eu estava falando. Aí eu lá, e aí, pô, aí tem que ver ontem, maluco, aí. Aí, pô, tranquilão, demorou. Fui trabalhar ontem, meia-noite, que eu cheguei do baile. Ele ia deixar eu namorar com ela? Ele ia chamar a mãe e falar, é isso aí, ó, Zé Droguinha. Aí, leão. Quando eu vi ele rodeando, eu mais leão do que ele, né, irmão? O reinho baixinho, que o pai dele era desse tamanho. Andando assim, ó, ele pensava que eu não estava vendo ele. Ele ficava só pelos cantos vigiando. Eu vendo ele assim, aí eu falei, não, pois é, não, com certeza eu quero muito. Né? Uma coisa que eu tenho pedido muito a Deus é pelo meu futuro. E eu creio que eu vou namorar, noivar e casar com a Paula. E eu já observei, olha o papo do garoto. Isso era só porque ele estava... Quando ele saiu, eu falava, valeu, maluco, demorou. Tô brincando. Aí eu falava, e eu já observei que, infelizmente, aqui nesse lugar, ninguém casa. Vão morar juntos, engravida e larga. Inclusive, lá na rua, falaram. Aí, ó, porque todo mundo lá era assim. Ou o cara engravidava e saía fora, ou se juntava em cima, embaixo, atrás, na casa de alguém, fazia um prédio lá e morava lá. Eu falei, conosco será diferente. Aí ele só... 3 meses depois, eu chegava lá e ele estava me dando... Quer suco? Entendeu? E graças a Deus, foi a única mulher da família que subiu num altar a pastora. E ele, antes de morrer, teve o privilégio de levar a única filha, ele tem 2 filhos, mas a única filha no altar. E ainda falou que pagou o casamento todo. Não deu R$1, irmão. Falou no bairro inteiro, porque 300 convidados, mega evento que Deus que fez, que eu não tinha R$1. 30 garçons na época. Ele falou no bairro todo que ele bancou o casamento. O irmão pagou nem o combustível do carro que levou a Paula. Vocês estão entendendo? Para a gente fechar aqui, para você entender. Seja o presidente da sua própria vida. Decida, é uma decisão. Talvez você fale assim, nossa, que legal. Sabe o que foi a diferença entre eu e você? Entre mim e você? Eu decidi.
Eu falei, a partir de agora eu quero fazer isso. Sem ofender ninguém, eu não fui brigar com ele. E quando a dona Paulinha, na época, a pastorinha de vocês, quando era, né, nova, queria bater de frente com o velho. Ele falava, não vai. Ela falava, eu vou porque minha mãe deixou. Aí eu falava, nós não vamos, porque seu pai falou que nós não vamos. E agora? Isso faz um diferencial? Faz um diferencial para ele. Só que tem um detalhe, ela iria, porque ela ia. Os filhos todos iam. Mas quando eu cheguei, parou. Todo mundo chamava ele de você. Você também é isso, você é aquilo. Botei todo mundo para chamar de senhor. Então ele percebeu que as coisas mudaram. Que a filha mudou, que os filhos mudaram. Eu não tinha R$1, irmãos. Quer dizer, estou brincando, eu trabalhava. Tinha o meu salário mínimo lá, era R$99 o meu salário quando eu conheci a pastora. Depois eu tive um aumento substancial, R$136. Quando eu casei era R$249. Passei, foi uma fome braba. Mas eu não tinha dinheiro, mas eu tinha postura. Quem está entendendo, diga amém. Ah, mas isso foi há 29, 30 anos atrás. Ei, o que te impede de começar hoje? Para daqui a 20 anos, você estar contando uma história para as pessoas e dizendo, poxa, eu tinha uma postura assim. Mas eu aprendi com meu amigo, meu pastor, ele foi lá quarta-feira para me ensinar o que ele fez na vida dele. O Heitor é um menino, mas ele pode agir como um homem. A Bíblia é maravilhosa, que você pode ser uma menina, você pode ser desprezada, uma mulher que foi desprezada, um homem que não tem um respeito, mas se você decidiu hoje mesmo, fala assim, eu vou sair daqui. Não é reinar sobre a vida de ninguém, não é sair daqui pelo amor de Deus, gente. Arrumar confusão com a sua família. O pastor me ensinou que eu tenho que reinar sobre vocês. Quem manda nessa família sou eu. Não é isso. É reinar na sua vida. E o seu exemplo, a sua postura. O leão, gente, você olha para o leão, você fica encantado com a postura do leão. E aí eu fecho dizendo, independente do governo vigente, você precisa governar a sua vida. Na verdade, os únicos que verdadeiramente devem governar a sua vida e sua família são Deus, Jesus, o Espírito Santo e... Você está deixando os outros reinar? A sociedade reinar? Vai para a faculdade? Eu ensinei para o meu filho. Postura. Não dê abertura a quem não faz parte daquilo que você quer dar abertura. Ah, mas é porque tem gente que é entrão. Tem parente que é entrão. Tem amigo que é entrão. Tem gente do trabalho que é entrão. Ué, e você é o quê? Um lixo? Não. A pessoa vem, quer droga, é homossexualidade, como é que é o nome disso aí? Comunismo, não sei o quê. Vamos levantar a bandeira tal. Não, a minha bandeira é branca. Ah, mas a nossa é vermelha. Não, a minha é branca. E tá tudo bem, mas direitinho, falar direitinho, tá? Não, obrigado, não, quero não. Vai ter um encontro ali, nós vamos discutir a homossexualidade do bi, do pan, do tri, do... Não, obrigado. O Biel ia para federal, né, que é essa... Eu já vi muita gente, eu já vi crianças, cresceram, foram para a faculdade, eu vi. Chegou lá, virou homossexual, lésbica, estava tão bonitinha, cortou o cabelo, raspou, ficou com um brinco desse tamanho. Loucura isso! Por que isso? Não reina, não governa, as pessoas governam. Eu vou dizer igual a minha mãe falava para mim, se governe, rapaz. Se governe, minha mãe falava isso, se governe. Então, em nome de Jesus, 2025, você vai fazer 360, na verdade não, 180, né? Porque 360 você volta para o mesmo lugar. É 180, vai para o outro lado. 180 graus, você tem que dar uma guinada na tua vida e tomar a rédea da sua família, do seu relacionamento. Vamos conversar entre nós. O que está acontecendo? Vamos lá, vamos sentar aqui. Pastora, Paula, o que em mim está te aborrecendo? Ah, você fala assim, né? Então me ajuda aí que eu não estou conseguindo não, que eu sou maluco. Me ajuda! E eu ajudo ela, ela me ajuda. O Biel, eu ajudo o Biel, o Paulo Gabriel, estou treinando isso, né? Paulo Gabriel, a Laurinha, eu ajudo ela, a Laurinha me ajuda. É uma troca. Vocês estão entendendo isso? Irmã Marlene, para a gente fechar. Boa noite, pastor. O senhor está falando sobre reinar, né? Falou sobre a escola também. Vou fugir um pouquinho do assunto, mas está dentro do que o senhor está falando. Estamos encerrando. Sobre a escola, hoje em dia até é difícil da pessoa reinar. Ter os filhos, né, na escola, para botar. Eu é bem difícil. sei.
A minha vizinha, ela passou uma situação muito complicada essa semana. Nas escolas agora, não pode ler a Bíblia, né? Mas outras religiões pode, né? Sim, sim. Então, o filho dela estuda num colégio muito conhecido ali embaixo do viaduto, todo mundo sabe, né? Ele estuda ali, Albert Sabin, não é isso? Albert Sabin. Isso. Sim. Então, essa semana, o filho dela tinha uma consulta na quarta-feira, na quinta, ele não ia na quarta nem na quinta. Então, queriam já prejudicar o garoto. Na quinta, ele teria a consulta. Na quarta, seria um evento na escola sobre, como eu posso falar, sobre essa religião aí, essa seita mesmo, macumba mesmo. Afro. Isso, mas teria que fazer aquilo tudo lá. Ah, tá, por conta eles falarem que é cultural, né? Tinha que fazer. Uhum. Aí ela pegou, ela falou, sério mesmo, meu filho não vai. Eu assino, ele não vai, então ele vai ser prejudicado. Não, ele não vai ser prejudicado, eu peço advogado, arrumo o que for preciso. Ela é missionária e o esposo é pastor. Meu filho não vai participar disso. Então a senhora assina aqui que a senhora não quer que seu filho venha, assino. E o que der eu resolvo. Isso aí. Assinou. Posicionamento. E no final deu tudo certo. O garoto não se influenciou naquilo. E foi libertado, né, naquela situação, né? Exato. Quer dizer, ler a Bíblia não pode. Mas isso aí tem que fazer e fazer. Os rituais teriam que ser feitos lá. Quando é apenas vai falar sobre a história, fala sobre a cultura brasileira, e vai citar os caboclos, orixás, que eles incluíram na cultura brasileira, é aceitável. Agora, qualquer ação que envolva a religião, você não é obrigado a participar e tem meios para você não ser, pagar preço por aquilo, ser lesado com aquela situação. Então, assim, é uma questão de posicionamento. Por exemplo, a nossa filha, tranquilo, nunca tive nenhum problema com a escola é católica, de certa forma, não é cristã, é normal, uma escola normal. Porém, simples, quando tem negócio de Halloween, vai ter que ir vestido. Ela não vai nesse dia. Depois ela vai estudar o suficiente para... Nem vai ter aula naquele dia, ou se tiver aula, ela estuda e não vai. Mas sem eu também ir lá para falar, porque eu sou pastor, que não é nada disso. Simplesmente ela não vai colocar aquela roupa, porque eu bem sei o que aquela roupa representa de carga espiritual. Até porque eles comemoram o Dia dos Mortos, é uma questão de espíritos, demônios, é uma coisa bem pesada, Halloween, né? E cada fantasia daquela tem um significado espiritual, no mundo espiritual. Então, simplesmente, ela não vai, minha filha não vai. Mas a gente também não arruma briga com ninguém, é um posicionamento nosso, entendeu? A gente, em paz, nunca tive um problema. O Paulo Gabriel fez todo o processo dessa mesma escola, até o 9º ano, a Laura está lá, vai, se Deus permitir, para o 6º ano, e eu nunca tive problema nenhum por conta da minha religião, vamos dizer assim, porque eu não me meto em nada. Está tendo treta. Quando teve um livro que falava dos caboclos, orixás, não sei o quê, aí no grupo das mães, uma brigalhada. Não, eu nem me meto. Expliquei para ela, peguei o livro, filha, isso aqui. Li o livro, vi que era dentro de um contexto. Eles estavam falando de várias culturas. Assim como fala a mitologia. A mitologia é igualzinho. A mitologia grega é igual à mitologia brasileira, que é a cultura, é a mesma coisa. Então, se está falando de Thor, dos deuses gregos e tal, o que tem que falar da mitologia deles? Então, nós deixamos, sem problema nenhum, expliquei para ela o que era, ela já sabe, e está tudo certo. E aí está indo, não influencia em nada, porque a gente agora não pode. Fala, meu amor. Para a gente fechar. Só um minutinho, pastora, só para a gente... Isso, estamos fechando, tá, gente? Tem exercício da escola que até o próprio autor do livro mesmo, que faz de um jeito que a criança responde, Isso. Reconhecendo ali a força dos orixás. Isso. E aí a Laura, ela falou, mãe, eu não vou fazer. E aí eu botei na agenda, expliquei para a professora, eu falei, olha, quando for assim, quando a minha filha tiver que escrever de próprio punho, tipo, reconhecendo, que a resposta é como se eles levam a criança, induzem, sabe, a reconhecer que existe, que foi fez orixá, isso, que fez a que aí natureza. já vai contra a fé. Eu já entendo que já vai contra a fé dela e ela não faz, entendeu? Mas mesmo assim a gente respeita. Sem nenhum problema, a gente não briga, não bota... Teve um pai que botou no Instagram, fez o maior rebuliço e tudo mais. A gente não briga. Por quê? O ano inteiro a gente reina no relacionamento com as professoras. Nós temos um excelente relacionamento com todas as professoras que os nossos filhos tiveram. Então, tudo que a gente fala, elas acatam. A gente tem uma postura diante delas. No último evento mesmo, a tia foi lá falar, a professora, e essa professora ela deu aula para o Paulo Gabriel. Ela é muito antiga lá e ela tem, na minha concepção, ela tem autoridade para fazer o que ela faz.
Mas ela estava tão nervosa, tadinha, que ela falou lá em público, lá ela errou tudo, e ela disse, ai, gente, desculpa, ai, gente, eu estou errando. Não. Aí chegou no final, ela olhou para mim, depois falou, eu fiquei mó vergonha, né, e tal. Eu abracei ela e falei, não, você fez bem. Da próxima vez, tome posse da sua autoridade. Eu te olho como autoridade. Você é professora da minha filha e foi professora do meu filho. Tome posse disso. A gente está aqui só para ouvir você falar. Fala com a gente e tal. Então, você ter essa postura diante deles faz com que quando a mãe, que não é uma mãe que não arruma confusão, nunca, as mães se pegam no grupo, irmão. As mães se pegam no grupo. Aquela mamãezinha ali não arruma treta com ninguém. E isso vamos lá, você é pastora, vamos fazer um motim. Queremos, sai daí, o Satanás, sai da igreja. Leva o pessoal da igreja lá para a porta. Ei, meu irmão, que isso? Deixa o povo com a religião deles, deixa ele lá. Vou instruir minha filha, orientar, eles respeitam nós respeitamos ele e todo mundo cresce. Amém?